O meu povo padece por falta de conhecimento, diz o nosso Deus em Oséias 4, versículo 6. Hoje, 31 de outubro de 2022, o Day After Day do segundo turno das eleições presidenciais deste país. Gostaria de enviar algumas poucas palavras, poucas em termos, não sei se eu vou conseguir sintetizar isto, que não quero falar também como uma metralhadora. Para os nossos queridos irmãos e irmãs evangélicas. Gostaria de falar com você, no seu coração. Não quero falar com você como um ser religioso, da religião A, B, C, D até Z, e o alfabeto ainda não cabe os títulos de todas as religiões deste Brasil e do mundo. Também não quero falar com você, político, né, ou partidário, simpatizante deste partido ou daquele. Não, quero falar com você, ser humano, um ser que pensa, um ser que age, um ser que sente. Tentar passar umas palavras para você de uma forma franca. Não importa a idade, não importa o status quo, né? A sua posição social, não importa se você é analfabeto ou é doutor. Basta que tenha um pouco de juízo, é claro, que aí não pode estar falando para mentecaptos ou para os animais. Quero falar puxando a sua razão. Se é que você permitirá agir com a razão. O que é razão? Razão é quase o oposto da emoção, da paixão. Eu digo quase por quê? Porque até para você extravasar suas paixões, suas emoções, você tem que ter raciocínio. Daí porque somos seres racionais. E aqueles outros são seres irracionais. Embora sejamos do reino animal, nós somos diferentes. Até porque nós, os ditos religiosos, os que nos autoproclamamos salvos em nome de Cristo, e até santos, não é aquele santo que opera milagre, que em nome de Jesus os milagres podem ser feitos ainda hoje. Mas um santo em perspectiva, alguém que se esforça para ser melhor do que foi, rumo a uma perfeição que obviamente não alcançaremos. Mas voltemos ao tema de ontem, 30 de outubro. Meus queridos, há muitas coisas, houve muitas coisas durante essa campanha política de baixaria. Baixaria da mais ignominiosa que se possa existir dentro do nível de civilidade. Porque se passasse disso seria barbárie. Como na guerra da Santa Inquisição, era protestante buscando, ou melhor, católico buscando os protestantes e os ateus e os feiticeiros para lançar na fogueira, torturar e fazê-los negar a própria fé, que não fosse a católica, a fé predominante da época. Aí eu pergunto, entrando neste assunto, será que é isso que os bolsonaristas queriam? Meus irmãos evangélicos, meus queridos e minhas queridas, vocês queriam implantar um Talibã evangélico? Ó céus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Não, feliz a nação cujo amor é o Senhor. Que a Bíblia também diz, na primeira epístola de João, Deus é amor. Então, se você usar um Deus religioso, tem um Deus que mata, como do Velho Testamento e ainda hoje, lá para os muçulmanos. Vamos falar do Deus de Jesus Cristo,
que é um Deus de amor, de paciência, tolerância, de perdão, misericórdia. Este sim, que não era conhecido no Velho Testamento. Pois bem, feliz a nação cujo amor é que domina, cuja justiça é que é perseguida pelos homens, que vão atrás dela para alcançá-la, para aplicá-la. Essa é a nação feliz, é a nação bem-aventurada. É lamentável, meu querido. Foi lamentável, e ainda está sendo até certo ponto, que estamos nos reflexos dessa eleição. Até o dia 1º de janeiro de 2023 pode acontecer muita coisa. Assim como hoje mesmo, aqui no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, os insatisfeitos com a derrota puseram pneus e até carros deles próprios, obstruindo a BR-060, ali em Anápolis, aqui em Anápolis, né, no estado de Goiás. Eu que estou aqui no entorno de Brasília, né, Anápolis fica a alguns quilômetros daqui. É lamentável. Não tem dignidade nem de perder, que o bom vencedor é aquele que também sabe perder. E Lula perdeu pelo menos 4 eleições para presidente e, como ele mesmo costuma dizer, recolheu-se para casa, para sua residência, para lamber suas feridas, como faz um animal ferido. Cuidar dos seus ferimentos. Mas o bolsonarista não dá o braço a torcer. Isso é dignidade, meu querido. Isso é hombridade, isso é honradez. É isso que os mesmos evangélicos enaltecem, exaltam. Oh, que Cristo às avessas é esse, para não dizer o anticristo, que daqui a pouco vão dizer que eu é que estou afirmando que esse presidente que está aí seria o anticristo em pessoa. Não, não, longe de mim. Se ele vier na minha casa, ele vai comer minha comida, vou dar o que tiver, dou de beber, até ajudarei como advogado se ele precisasse, se bem que ele tem seus riquíssimos e influentes advogados, que queira Deus, não precisa tanto deles agora, depois que ele deixar o governo, depois que o secreto, né, aquele sigilo das atitudes deles forem trazidas à tona, e os processos da rachadinha continuarem, e outros mais processos, aí vamos ver quem é que tem um rabo preso. Vamos ver. Pois bem, meus queridos irmãos em Cristo, tolerai-me um pouco, parodiando as palavras de Paulo, aguentai um pouco a minha loucura. Eu sei que muitos de vocês nem vão abrir este vídeo, e se começarem, peibusto, vão desligar rapidamente. Mas vocês não são de Deus? Deus não é luz? O nosso Deus não disse lá em Tiago 1,5, quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente e não lance em rosto? Qual é a sabedoria que vocês invocaram a Deus para julgar entre um candidato e outro nessas eleições? A sabedoria oriunda das fake news? A sabedoria dita por alguns excêntricos, como esse próprio jovem Nicolas, daqui de Belo Horizonte, vereador, que foi eleito deputado federal, que postou lá como sendo nos projetos de Lula descriminalização das drogas, e mostrando, né, para mais B, e até no site lá do aplicativo que ele pegou no celular, do PT, estando lá, e desmilitarização da polícia, como se fosse para afrouxar a segurança pública e dar espaço para a bandidagem, e outros mais, tantas fake news, que não dá nem tempo de mencionar as principais e horrendas, como dizendo que Lula tinha pacto com o demônio. É lamentável, meus queridos, é terrivelmente doloroso ver pessoas inteligentes agindo dessa forma. Irmãos ditos cristãos de um Cristo que foi a plenitude de Deus na terra, um Cristo que perdoou até os bandidos, até o que estava ao lado na sua própria cruz, e perdoou aquela prostituta, coisa horrenda, horrorosa, que merecia ser apedrejada segundo as leis da época do velho talião.
E ainda hoje, para muito protestuda merece um inferno. E aí entre os homossexuais, LGBTQIA+, e por aí afora. E são os crentes. Ó céus! São os santarrões, os quais, segundo Isaías 65:5, dizem dentro de si, que não são besta dizer abertamente, e alguns talvez o digam, né, que são caras de pau mesmo: afasta-te de mim, que eu sou mais santo do que tu, não tá vendo a minha gravata, meu paletó, a minha barbinha bem feita, eu não uso barbicha, que eu não sou baderneiro. Meus queridos, sinceramente é lamentável que a religiosidade tenha decaído ao nível desse. O próprio bispo Edir Macedo, da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, da qual eu também, de uma forma até simplória, singela e envolvida em necessidades, participei, fiz parte durante uns 5 anos. Ele divulgou um vídeo zombeteiro, aí sim é o espírito zombeteiro, como fazem os espíritas, né? Como fazem os quimbandistas e o pessoal que lida com essa área, espírito zombeteiro. Ele zombando, dizendo: dia 30 de outubro vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Aí nós vamos ver. E com aquele jeito, né? Assim, ufanado dele, né? Aquele jeito fanfarrão dele. O Bispo Macedo falou isso. E agora o que ele tem a dizer? Ele vai inventar uma fraude sobrenatural nas urnas? Ele agora vai se justificar dizendo: ah, não, é que Deus de última hora mandou um anjo, mudou de ideia e só me avisou agora, depois de 30 de outubro de 2022. Meus queridos, vamos agir com um pouco de dignidade. Pelo menos, se você não é cristão, e pode ser até ateu, use de uma certa decência, uma certa honestidade, uma certa educação, que a educação não é só para quem é crente, não. E olha que tem muito crente mal educado, estúpido, grosseiro, e é batizado no Espírito Santo, vamos que vamos, do reteté, e sai de baixo que o couro come. Meus queridos, Deus é amor, Deus é ordem, Deus não é bagunça. Agora são santos do pau oco, não bebem, não fumam, não fazem sexo fora daquelas regrazinhas, são justinhos aí, parecendo aqueles bonequinhos de barro, né? Como o nome já diz, santo do pau oco, cuja expressão surgiu lá do tempo do Império, no Brasil, onde dentro do santo, né, botavam coisas para contrabandear, e depois surgiu até aquela dentro do santo botar uma caixinha de som para dizer que o bicho falava, cantava, e enganar os índios, etc, etc, etc. É isso, meus queridos, são essas armas que os crentes usam, que os crentes devem usar. Não é aquilo que o apóstolo, não deveria ser, pelo menos, aquilo que o apóstolo falou: nossas armas não são carnais. E quais são as armas espirituais? Ele não está falando em pôr a mão e fazer o presidente que vai ser eleito se manifestar ali sob levitação. Não, as armas espirituais são as armas da justiça, as armas da honestidade, falar a verdade. Não vamos dizer assim, armas sobrenaturais, são estritamente naturais. Meus queridos, teria tanta coisa para falar para meus queridos irmãos neste 31 de outubro, né? O after day das eleições. Mas talvez até o dia 1º de janeiro eu tenha algo mais. E se é que vocês vão me escutar. Mas, meus queridos, arrependam-se a tempo. Porque esta palavra que aqui está, ela deve ser usada de uma forma decente, de uma forma justa. Não é manipulada, tolhida, torcida a favor de mim, a favor de você, a favor de A, a favor de B. Ela deve ser imparcial, diferentemente daquele que o juiz que julgou o próprio Lula não foi. Ele foi tendencioso, tanto que o Supremo Tribunal Federal cancelou o que ele fez. E nos 26 e tantos processos, Lula foi livrado. Uma coisa, meu amigo, é você ser preso porque cometeu crime. Outra coisa é você ser preso por motivos políticos.
Isso é diferente. Quantos não foram presos injustamente? Martin Luther King, Mandela, Gandhi, o próprio Cristo que chegou a ser preso, mas nem teve o privilégio de ficar alguns dias encarcerado. Foi preso ali no Monte das Oliveiras, dali mesmo julgado de madrugada, à revelia, ao arrepio da lei da própria ocasião, e foi crucificado. E tem gente dizendo, como o próprio esse presidente, que em breve será o ex, né? Graças a Deus, graças ao nosso Jeová Nissi. Não, ele é um ex-presidiário. E daí? Tantas injustiças são cometidas, levam gente honesta e de bem para a prisão. É que ele é safado. Eita, meu irmão, desculpa, eu falei um palavrão que crente não deve dizer, né? Mas safado, meu querido, talvez seja o termo mais suave, até educado, a ser usado contra esse atual presidente que está aí e que daqui a 2 meses vai ter de entregar a faixa. E será que ele vai ter a hombridade, pelo menos, de pessoalmente entregar a faixa? Ou vai incumbir o seu vice, que é um general que certamente já estava se preparando para ser o autoditador, né? Ou mesmo eleito ditador aí, se o dito cujo fosse reeleito? Será que ele vai pedir para o vice entregar a faixa e não ele próprio entregar a Lula? E dar aquele aperto de mão, ainda que seja uma proforma com um sorrisozinho amarelo? Meus queridos, aí sim se aplica João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.